Bom, se tem uma coisa que eu ando errando comigo é a questão do meu foco. Desde 2021 eu ando tendo altos e baixos com a minha disciplina, tá ligado? Tem coisas que eu gosto bastante de fazer, mas que eu fico adiando muito, tá ligado? E é uma luta que, cara, eu ganho e perco todo santo dia, tá ligado? E eu meio que tô cansado disso, né? Meio não, né? Eu tô cansado disso. Aquela famosa procrastinação, né? Eu tinha esquecido o nome, mas eu lembrei agora. E bom, como eu tô cansado disso, eu pretendo acabar de vez com isso, velho. Eu quero. Como eu acabei de começar esse canal, né? Eu finalmente venci a procrastinação de começar esse canal, começar o meu primeiro vídeo ruim. Eu já tentei várias e várias vezes, né? Eu já postei acho que, sei lá, uns 3 vídeos antes desse nesse canal, não gostei e apaguei. Mas finalmente eu fiz um vídeo que eu gostei e até agora tá aí, né? Até o momento eu não apaguei. Mas para eu crescer, né, esse canal eu tenho que postar mais e mais vídeos, né? Então eu tava pensando o que que eu poderia fazer, né? E comecei a pensar no que eu estava achando de ruim da minha vida, tá ligado? E a procrastinação é uma das coisas que mais me incomoda no momento atual. Como eu disse, né, eu tenho altos e baixos e eu quero acabar com esses altos e baixos, mano. Eu quero ter um crescimento constante, que comece devagar, mas que lá na frente eu esteja bem desenvolvido, né, bem sólido nas coisas que eu quero. E tem algumas coisas que eu quero anotar pro que eu quero da minha vida, tá ligado? E esse vídeo, ele é sem roteiro, tá? Os vídeos normalmente que eu faço são sem roteiros. Eu só tenho uma ideia e boto pra fazer, porque se eu deixar pra depois, fudeu, né? Eu vou esquecer. Ah, talvez eu deva começar a anotar essas coisas. É uma meta, é uma coisa que eu já fiz antes, mas vou voltar a fazer isso, né? Tenho que voltar a fazer isso pra eu manter criar e manter essa disciplina, né? Tentando voltar ao passado, desde eu comecei a treinar, né? Desde 2021, né? Eu gosto bastante de treinar. Eu estava insatisfeito com o meu corpo, tá ligado? Naquela época. Eu era muito magrinho, muito fraco e eu, pô, tava me incomodando. Aí eu comecei a treinar a calistenia por conta disso, né? Eu não gosto de academia, tá ligado? Eu não gosto do ambiente de academia, muita gente, eu gosto de treinar sozinho. E a calistenia é boa por conta disso, né? Você não precisa necessariamente comprar vários equipamentos para você poder crescer, literalmente com o peso do teu próprio corpo. Claro que conforme você vai crescendo, né, conforme você vai avançando, você sente a necessidade de comprar alguns equipamentos e é normal, né? Quando você pega o custo, quando você vai crescendo, você vai vendo a evolução, você acaba adquirindo esses necessidades. Desde então, eu treino calistenia, mas dentre não, né? Desde 2021 até agora, sempre foi um alto e baixo. Assim como basicamente tudo na minha vida, mas vamos focar só nos treinos, por exemplo. Ah, sempre teve um alto e baixo. E então, teve épocas que eu parava, aí eu voltava, ficava no hype, parava, voltava, enfim. Eu acredito, né, que isso aconteça porque no começo eu tinha uma fonte de combustível que era insatisfação com o meu corpo. Conforme eu fui treinando, a insatisfação foi diminuindo, né? E que é o normal. Mas aí também meio que o sentido, sabe, de treinar foi sumindo aos poucos. Mesmo que eu pudesse falar, mano, eu gosto de treinar e tudo bem, tá ligado? É um motivo. Mas não era o suficiente para eu poder continuar treinando. Então, ao longo do tempo, eu fui colocando metas, né? Por exemplo, um exemplo fácil. Eu, sei lá, faço, ou fazia, né? Agora eu não sei quanto eu tô fazendo, não. Mas eu fazia, por exemplo, 30 flexões, 3 séries de 30 flexões. Aí eu comecei a pensar, mano, eu vou fazer todos os dias 100 flexões. Todos os dias 100 flexões. Aí eu dividia e fazia todo santo dia 100 flexões. Então era um porquê de eu treinar, tá ligado? Era pô, quero conseguir essa meta. Aí era uma fonte de combustível nova pra eu poder me apoiar. Mas eu nunca foquei na disciplina, eu nunca tive disciplina, era sempre força de vontade, né? Era sempre um porquê, mas nunca tipo, pô, eu tenho que fazer isso, é uma obrigação minha, tá ligado? Aí entra a parte da disciplina que eu não tinha e tenho um pouco mais comparado a antes, eu tenho um pouquinho agora, né?
mas eu tenho que crescer mais essa disciplina, tá ligado? Eu tenho que falar pra mim mesmo que isso é uma obrigação e nos dias ruins ou nos dias bons eu vou fazer aquilo independente, tá ligado? Claro, como eu falei, isso se expande não só no treino, mas sim na minha vida inteira. Literalmente dar um destino, tomar as rédeas da minha própria vida, né? Ter controle de mim mesmo. Eu não sou 0% disciplinado, eu tenho um pouquinho, mas quero crescer mais, tá ligado? Quando a obrigação vem, é, no caso de algumas outras coisas, quando a obrigação vem, eu consigo tomar conta, mas não da forma que acho que é o ideal, ou da forma que eu quero, tá ligado? Não da forma, como pode dizer, a certa, tá ligado? Ou que eu acho que é a forma certa. Ideal, achei, lembrei a palavra, da forma ideal. E, como eu falei, eu criei esse canal, eu quero documentar a minha vida, então eu quero gravar isso, eu quero gravar a minha evolução. Eu tenho várias fotos e vídeos de mim eu treinando, né, de que volta e meia eu volto, né, por causa do fator nostalgia, aí eu vejo meus vídeos e falo, pô, nessa época aqui, mané, eu lembro do porquê que eu tava treinando aquilo, de como eu estava, de como eu estava me sentindo, tá ligado? Eu tenho esse rolê com as minhas fotos e meus vídeos, né, por isso eu gosto de gravar tanto. E, e agora eu quero deixar isso um pouco mais consciente. Antes era muito mais consciente, mas, pô, vou gravar aqui pra deixar salvo, né? Eu gosto de ter as minhas fotos e meus vídeos sobre mim, tá ligado? Mas agora eu quero deixar isso um pouco mais consciente, né? Gravar pro YouTube e tudo mais. Não deixar só no HD e esquecer lá por um breve momento. Enfim, vambora. Se tem uma coisa que eu fazia antigamente era anotar. Eu anotava bastante, eu gosto muito de cadernos, tá ligado? Eu sou viciado em comprar sketchbook, acho que é o nome, né? Cadernos, eu chamo de cadernos pequenos, agendas e tudo mais. Eu trouxe três aqui, mas eu acho que eu tenho mais. Se eu procurar, eu acho que eu acho, mas tô com preguiça, pra ser sincero. E eu anotava meus pensamentos, porque aqui tem alguns, aqui se eu não me engano tem nenhum, porque eu joguei fora, eu arranquei as páginas e joguei fora, mas me arrependo um pouco, pouquinho, tá ligado? Aqui eu acho que também não tem nada, eu joguei fora, sim, sabia, também joguei fora. Esse aqui é 2021, cara, 2021 que tem essa agenda, calma aí. Olha só quanto tempo, parou de focar. Olha só, 2021, mano. Talvez esse aqui também eu comprei na mesma época, não lembro, na verdade. Esse aqui é o mais recente. Aqui tem algumas coisas que eu anotei. Vamos ver. Mente do Black, o nome. O que tem aqui? Provavelmente metas que eu tenho que ainda estão sendo. Que ainda estou correndo atrás. Uns desabafos, né? Coisas de pensamentos que passam pela minha cabeça e é bom anotar, porque senão depois eu esqueço. Olha aqui eu falando sobre um livro, ó. Terminei o meu primeiro livro. Aí, ó, eu comemorando porque eu terminei meu primeiro livro, mano. Isso foi dia 9 de agosto. Provavelmente foi do ano passado isso. Ou de 2023. Eu não escrevi qual ano que foi. Mas provavelmente foi do ano passado. Eu não tenho. 7 de julho, ó. 25 de julho. 19 de julho. Só que eu não escrevi o ano. Aqui eu vacilei. Mas enfim, pra vocês verem que eu anotava bastante. Até treinos, olha aqui, ó. Treino de agachamento eu tenho aqui. E tá aqui, ó, 2K e 23. Então esse é de 2023, olha só. Esse livro, esse caderno é de 2023, mano. Então, uma das minhas metas é essa, tá ligado? É começar a anotar pra eu poder ter esse crescimento consciente, né, dos meus objetivos, né, das coisas que eu quero me comprometer. E é uma coisa que eu fazia antes, dava certo, eu só parei porque eu sou indisciplinado. Então, é isso. Eu também uso Notion, só que eu uso Notion já faz uns tempos, já não sei quanto tempo eu faço na verdade, mas que para algumas coisas ele funciona, mas para essa parte de disciplina, realmente não, ele não funciona.
Então, preciso dar uma organizada nele, ver o que realmente é bom deixar nele para, como por exemplo, parte de finanças, organização de objetivos financeiros, realmente é bom deixar nele. Ali é, pô, já estou 100% acostumado, sempre funcionou desde o dia que eu criei uma pasta só para isso. E mas a parte de treinos funciona 50-50, por exemplo, porque normalmente eu anoto os treinos que eu fiz, eu anotava, né, os treinos que eu fiz no caderno, né, falando, pô, acredito não, né, percebi que hoje eu melhorei na barra, tá ligado? Eu consegui fazer 10 barras, mas eu não anoto, né, eu não anoto no Notion que eu percebi que melhorei na barra, tá ligado? Não, eu anotava isso no caderno. Então, eu preciso deixar as séries anotadas no Notion e o o feedback, né? O feedback do dia, o feedback do treino no caderno, tá ligado? Eu acho que isso é muito melhor pra mim, porque tipo assim, o caderno ele serve mais pra meio que um direcionamento, sabe? Ah, não necessariamente que eu vou ficar lendo o meu caderno toda hora, mas que ele ajuda mais a fixar o que eu estou pensando na minha mente, tá ligado? Escrever não ajuda tanto a fixar no papel quanto na minha própria mente. E não só pensar e deixar passar depois se esvair e nunca mais eu lembrar. Então é isso, vou começar a anotar mais. Esse é o primeiro passo. Como eu falei do Notion, né? Tá aqui, eu sempre deixo ele no PC, eu também tenho no celular, né? Até porque para quando, por exemplo, eu estiver treinando, eu vejo pelo celular, né? E tá aqui, tá até na área de finanças, ó, mas aqui tá a página principal, né? Que é a mente do Tetel. Aí todo ano eu troco o nome, né? Que como tá escrito 2K25 vai ser o bicho. Antes era 2K24 vai ser o bicho, depois 2K23, enfim. E normalmente, quem tá ligado no Notion, normalmente as pessoas fazem um Notion bem bonito, né? Bem organizadinho, com um monte de pasta, todo visualmente bonito, né? O meu não, mano. O meu é feio, prático, só é um monte de pastas aqui, tudo separado. Aí tá até aqui a área de treino, uma parte para escrever, como eu falei que tá até aqui, mano. Eu criei até um diário, mas que não funciona, só escrevi 2 vezes, ó. Escada de metas e vídeo 001 definitivo, que eu nem sei se é do vídeo anterior. Olha só, nem escrevi, na verdade, olha só isso. Você viu, para vocês terem uma ideia. Mas escada de metas eu sei que eu escrevi bastante, ó. Escrevi bastante. Ah, provavelmente eu vou apagar, tá ligado? Games zerados, isso aqui é uma outra parte, né, de jogos que eu gosto de jogar bastante, então gosto de anotar os jogos que eu zerei, e estão tudo aqui num sistema de colunas. Área de estudos, que eu ando pecando muito nessa parte, muito mesmo. É, deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Acho que agora dá para vocês verem. Aqui tem um estudo de inglês, que eu estava no foco, mas como eu disse, como eu sou indisciplinado, parei. Eu simplesmente parei e agora não consigo voltar. Eu tenho que voltar porque eu estava indo muito bem, treinando sozinho. Fotografia, todos eles eu treino, eu estudo sozinho, tá? Fotografia e cinema audiovisual, obviamente. Design, que também tenho que estudar. E alguns cursos, né, que eu quero fazer, ó, como por exemplo Libras, produção audiovisual, curso de fotografia, curso de montagem de edição e montagem de vídeo, curso de produção de documentário, tá ligado? Temas que eu anotei aqui que eu quero aprofundar, que eu quero estudar mais. Talvez eu, claro, não pegue para estudar tudo, mas é só algumas ideias para eu não me esquecer. Aí acabei anotando aqui. Mas, enfim, a área de estudos tá aqui, eu tenho que voltar a estudar. Livros também, é mesmo jeito de jogos lá, é todo uma planilha de livros que eu já li, quero ler, datas que eu já comecei, né? Que aqui eu falei que. Aqui que eu comecei a anotar as datas que eu comecei. E aqui é a de fim. E falando em livros, né? Os livros estão aqui, os livros que eu preciso ler, mas eu só parei de ler. Como eu falei, pra vocês verem, mano. É basicamente isso, mano. Eu só paro de fazer tudo.
Eu tenho esse livro que eu comprei mês passado. Esse livro eu comprei mês retrasado, que é sobre fotografia. E eu não terminei de ler. E esse aqui eu ainda nem li, mano. Que é a continuação de um mangá que eu estou lendo, tá ligado? Eu ainda nem comecei, mas eu falei, mano, eu tenho que terminar um pra começar o outro. Por isso que que eu não comecei esse. Eu tenho que terminar esse aqui primeiro. E. E eu parei, não porque ele é ruim, na verdade, pelo contrário, ele é muito bom, velho. Mas como eu bato toda hora nesse muro de indisciplina, eu só paro, tá ligado? Eu só paro. Eu tenho que estar 100% focado, mano. Se eu não estiver 100% focado, mano, as coisas não andam. As coisas simplesmente não andam. E tá aqui, mano. Livros estão aqui em cima, eu tenho que começar a ler, mas eu sou disciplinado, fico procrastinando e acaba não fazendo nada, tá ligado? Voltando pro Notion, que mais tem? Tem filmes, inclusive filmes é. Fala, pô, filmes é um lazer, pô, mas pra mim que quero ser bom na área de audiovisual, né, de cinema, audiovisual, fotografia e tudo mais, ah, assistir filmes é importante. E eu não sou uma pessoa que assiste filmes, né? Pô, não. Aí você pensa, né? Pô, normalmente é uma pessoa que quer cursar cinema, assiste muito filme. Mas eu não, eu não assisto muito filme. Não é que eu não gosto, eu só não sou acostumado, tá ligado? Essa é a questão. Eu não sou acostumado a assistir filmes. E é um hobby que eu tenho que colocar na minha vida, tá ligado? Eu acredito que vai somar muito, né? Vou aprender muito com assistindo filmes. Então eu tenho que colocar esse hobby. Aí tá aqui, assisti alguns filmes e. Aqui não tem só filme, né? Tem série, tem anime, tem. E é isso, né? Tem séries, animes e filmes. E tá tudo aqui anotado também. Assisti um monte, a maioria são animes mesmo. E já assisti um monte. A última vez que eu assisti foi em março desse ano. Foi o Dandadan. Ah, e rolês, aqui já é uma parte de fotografia de rua, né? Eu gosto muito de fotografia de rua. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de anotar lugares, né? Eu comecei a fazer isso agora, né? De anotar lugares que eu quero ir para eu poder fotografar, para eu poder conhecer também. E tá aqui, né? Tudo anotadinho. Eu passei em Santa Teresa, passei no em Santa Teresa, passei no Parque das Ruínas e tudo mais. E tem outros lugares aqui que eu anotei e com certeza essa lista vai subir mais. E claro, eu já passei por vários lugares no Rio de Janeiro, só não estão aqui anotados. E finanças, que aparece tudo sobre finanças aqui, né? Enfim, é isso. E eu esqueci de falar, na parte de treinos tem, além da calistenia, tem treinos que eu também quero. Tem habilidades, treinos ou esportes, né? Que eu quero, que eu quero fazer futuramente, além da calistenia. Quero andar mais de bicicleta, quero ter esse hobby na minha vida. Corrida um pouco menos, mas tenho um pouquinho de vontade. Natação, até porque eu não sei nadar. Sim, eu não sei nadar, então natação tá aqui também. Patins, ah, só que eu ainda não tenho patins, mas eu quero muito ter. Boxe é um estilo de luta que eu quero aprender além da capoeira, que eu gosto bastante. Ah, Boxe é o segundo, tá ligado? Eu acho que só esses dois que eu gosto mesmo. Ginástica artística e parkour. Parkour eu fazia antes, mas eu parei e eu pretendo muito voltar, só que tá foda. Mas logo logo eu vou voltar. E é isso, mano. Basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui. Basicamente é isso. É uma introdução, né? Mas para vocês terem uma ideia do que eu quero para minha vida, das coisas que eu gosto, do que eu quero ter de habilidades. Ah, algumas coisas são bem importantes, como o inglês, e outras, como a parte do esporte, é mais para habilidades que eu quero ter mesmo, né? É bom para diversas outras coisas, né? É bom para a mente, bom para o corpo, né? Eu particularmente gosto muito de treinos em geral, gosto muito de esportes, né? Em geral, então eu quero ser uma pessoa bem ativa, né? Sempre estando no corpo em movimento. Atualmente eu ando tendo essa inconstância, então isso me incomoda bastante. Não estou longe do eu ideal que eu quero ter. E é isso. Vambora.